Você já parou para pensar por quê, com tantos sinais se cumprindo ao redor do mundo, Jesus ainda não voltou? Ou será que, mesmo com tudo o que vemos acontecendo, a volta gloriosa de Cristo parece sempre um pouco distante? O que será que estamos deixando passar ou não entendendo direito sobre o que está por trás disso? Uma coisa é certa, algo no ar está mudando, e o tempo está se aproximando. Mas a grande pergunta é, será que estamos realmente preparados para o retorno de Jesus? Pode ser que a chave para entendermos o momento de sua volta não esteja no quando, mas no como estamos vivendo enquanto aguardamos. Hoje, vamos juntos explorar essa verdade profunda e descobrir como o que acontece ao nosso redor está diretamente ligado ao cumprimento das promessas de Deus. Está pronto para entender de uma forma que talvez nunca tenha imaginado? Então, vem com a gente, porque o que vamos compartilhar vai impactar a sua visão do fim dos tempos e da missão que cada um de nós tem nesse processo. A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, o tema que vamos abordar vai mexer profundamente com a sua compreensão sobre o tempo de Deus. Sabemos que muitos têm se perguntado, por que Jesus ainda não voltou? A sensação de que estamos vivendo os últimos tempos é forte, mas a resposta para essa pergunta é mais profunda do que imaginamos. Neste vídeo, vamos explorar as profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos e o papel fundamental da paciência de Deus nesse processo. Prepare-se para ver esse tema de uma nova perspectiva e, principalmente, para entender qual é o seu papel nesse grande plano. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal agora. Vou te esperar para que possamos continuar juntos nessa caminhada. E para que você aproveite ao máximo, no final deste vídeo, vamos ter uma oração especial para que você sinta ainda mais a presença de Deus nesse processo. Mas o Senhor não retarda sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Este versículo nos lembra da paciência de Deus. Ele não está atrasado, como muitos pensam. Na verdade, Ele está sendo paciente conosco, dando a cada um de nós uma chance para nos arrependermos e buscarmos a transformação. Cada dia que passa é uma oportunidade para que mais vidas sejam tocadas pela sua graça. Deus espera que todos venham a Ele, e a grande pergunta que fica é: como estamos aproveitando esse tempo? No final deste vídeo, vou convidar você a orar, refletindo sobre esse versículo e pedindo a Deus que nos ajude a viver de acordo com seu propósito, enquanto aguardamos o glorioso retorno de Cristo. O mundo ao nosso redor está mudando em uma velocidade tão surpreendente que muitas vezes nem conseguimos acompanhar. A cada novo dia, mais sinais nos são revelados, confirmando aquilo que está escrito nas Escrituras. Mas será que estamos atentos a esses sinais? Ou, como muitos, ainda estamos vivendo como se nada estivesse prestes a acontecer? O fato é que o cumprimento das profecias bíblicas está mais visível do que nunca, e isso nos leva a uma reflexão crucial. Estamos realmente preparados para o que está por vir? Parece até que de repente, as redes sociais e as notícias do dia a dia não param de nos bombardear com eventos que ecoam a palavra de Deus. Guerras, crises econômicas, desastres naturais e um crescente afastamento das pessoas de valores cristãos são apenas alguns exemplos de como o mundo está se moldando para aquilo que a Bíblia previu. Mas por que isso tudo está acontecendo agora? Será que Deus está nos enviando um alerta? Isso é algo que precisamos entender profundamente. Há poucos meses, em uma reportagem de uma grande rede de televisão, vimos uma matéria sobre a multiplicação de desastres naturais ao redor do mundo. Desde terremotos devastadores até furacões que arrasaram cidades inteiras, o mundo parecia estar desabando. Não podemos ignorar que essas catástrofes estão se intensificando, algo que a Bíblia já nos alertava. Em Mateus 24:7, Jesus nos fala: porque haverá nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Esses sinais não são coincidência. Estamos vivendo o cumprimento dessas profecias diante de nossos olhos, e precisamos fazer algo com isso. Mas além dos sinais naturais, vemos também o enfraquecimento da fé. O número de cristãos praticantes está diminuindo em várias partes do mundo, e a moralidade está sendo cada vez mais questionada. A Bíblia nos adverte sobre esse afastamento em 2 Timóteo 3:1-5, onde Paulo descreve como seriam os tempos finais. Sabes, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Estamos vivendo exatamente isso, não é?
Muitos se afastaram da verdade, e a sociedade tem se distanciado cada vez mais dos princípios cristãos. Isso é um sinal claro de que o fim está próximo. Agora, você deve estar se perguntando: como posso me preparar para tudo isso? O que devo fazer para estar pronto? A resposta está nas próprias palavras de Jesus. Em Mateus 24, 42, 44, ele nos diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas sabeis isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, também vós estai preparados, porque a hora em que não penseis o Filho do Homem virá. Ele nos chama a vigiar, a estar atentos e preparados, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. E é aqui que entra o papel de cada um de nós. Não podemos simplesmente ficar olhando os sinais se cumprindo ao nosso redor e esperar que algo aconteça. A Bíblia nos chama à ação. Como cristãos, somos chamados a espalhar a verdade, a ajudar o próximo e a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo todos os dias. O fim dos tempos não é algo para nos amedrontar, mas algo que deve nos motivar a viver uma vida mais plena e alinhada com a vontade de Deus. Mas você está fazendo a sua parte? Será que você tem aproveitado cada momento para compartilhar o amor de Cristo com aqueles ao seu redor? Ou será que você tem se deixado levar pela correria do dia a dia, sem se importar com o que realmente importa? Por mais que os tempos sejam difíceis, Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele nos dá as ferramentas necessárias para enfrentar qualquer adversidade, e a maior delas é a fé. A Bíblia nos garante em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Isso significa que, independentemente do que aconteça, Deus está conosco, nos guiando e nos sustentando. Agora, pense comigo, se realmente acreditamos que estamos nos últimos tempos, qual é o seu papel nesse processo? Como você pode ser um canal de transformação no meio dessa agitação? No final deste vídeo, vamos refletir sobre como podemos viver de maneira mais intencional, preparados para o retorno de Cristo, e prontos para fazer a diferença neste mundo. Mas será que você está pronto para essa responsabilidade? Vamos continuar, porque o que vem a seguir vai te ajudar a entender melhor como podemos, de fato, nos preparar para os tempos que estão por vir. Vamos continuar refletindo sobre o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Aprofundando mais ainda no que a Bíblia nos diz sobre esses tempos que estamos vivendo, vale lembrar de um detalhe muito importante. Os sinais do fim não são apenas sobre desastres naturais ou aumento da violência, mas também sobre a maneira como a fé tem sido tratada por muitas pessoas. No mundo moderno, muitas vezes somos incentivados a colocar nossa confiança em tudo, menos em Deus. A obsessão pelo materialismo, o culto ao sucesso e o crescente desprezo pelos valores espirituais estão mais evidentes do que nunca. A Bíblia fala diretamente sobre isso, alertando-nos para não sermos seduzidos pelas coisas passageiras deste mundo. Em Lucas 21, 34, 36, Jesus nos adverte: mas atentai por vós mesmos, para que o vosso coração não se oculte com as sobrecargas da vida, e que aquele dia não venha sobre vós de improviso. Pois virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Essa passagem nos mostra que, à medida que nos aproximamos do fim, muitos estarão distraídos com as preocupações mundanas, e isso os afastará do que realmente importa. A sobrecarga da vida é algo que todos nós enfrentamos, não é mesmo? A luta diária para equilibrar trabalho, família, amigos, e todos os desafios que surgem no caminho pode nos consumir completamente, a ponto de perdermos o foco no que é mais importante. Mas, será que essa é a vida que Deus planejou para nós? A resposta é: claro que não. Ele nos chama para uma vida de propósito, para vivermos com os olhos fixos nele e nos lembrarmos de que nossa verdadeira cidadania está nos céus. Como Paulo escreve em Filipenses 3:20, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui está a grande questão: como podemos viver de maneira focada e preparada, quando o mundo ao nosso redor tenta nos afastar de Deus a cada segundo? A resposta está em mantermos uma vida de oração constante, em buscarmos cada vez mais o entendimento das Escrituras e em não nos conformarmos com os padrões deste mundo. Romanos 12:2 nos ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração. Em meio a tudo isso, talvez você esteja pensando:
Ok, entendi que o mundo está mudando e que devo estar preparado, mas o que isso tem a ver comigo? O que eu, como cristão, posso fazer agora? A resposta para isso está em como decidimos viver no cotidiano. Vivemos em um mundo onde as distrações estão por toda parte. A televisão, os celulares, a pressão social, tudo isso quer nos desviar da verdade. Mas, se somos filhos de Deus, nossa missão vai além de simplesmente viver como todos ao nosso redor. Somos chamados a ser luz e sal neste mundo. Em Mateus 5:13-16, Jesus diz: Vós sois o sal da terra, mas se o sal vier a ser insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade situada sobre um monte, nem se acende a candeia e se põe debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. O que isso nos ensina? Que, apesar dos tempos difíceis, nosso papel como cristãos é brilhar intensamente, levando a luz de Cristo onde quer que estejamos. Não podemos nos esconder, não podemos nos acomodar. Cada dia é uma oportunidade para sermos instrumentos de Deus, impactando a vida das pessoas ao nosso redor. E como podemos fazer isso de forma prática? Primeiramente, devemos viver nossa fé de maneira autêntica, sem hipocrisia. Não basta apenas professar, mas precisamos viver o que acreditamos. E essa transformação começa nas pequenas coisas do dia a dia. Quando somos gentis com o próximo, quando perdoamos quem nos ofende, quando buscamos justiça, quando amamos nossos inimigos, tudo isso são maneiras de viver como Cristo nos ensina. Além disso, devemos ser perseverantes, pois a vida cristã não é fácil, mas, como está escrito em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desistirmos. A preparação para o fim dos tempos também passa por estarmos conscientes de que este mundo não é nosso lar definitivo. Isso nos liberta das amarras do materialismo e nos faz buscar as coisas eternas. A busca pelo reino de Deus e pela sua justiça deve ser nossa prioridade, como nos ensina Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que realmente importa é o que fazemos para o reino de Deus, o quanto nos dedicamos a espalhar o Evangelho e a viver de acordo com a vontade dele. Nosso mundo está cheio de incertezas, mas a Bíblia nos garante que, ao permanecermos firmes na fé e nos alinharmos com os princípios de Deus, seremos capazes de enfrentar qualquer tempestade. Então, como podemos continuar com essa missão de espalhar a luz de Cristo? Será que estamos fazendo o suficiente para impactar as pessoas ao nosso redor? Será que estamos nos preparando de maneira adequada para o retorno de Cristo? Essas são questões profundas, que nos desafiam a refletir sobre nosso papel neste mundo. E no final deste vídeo, vamos refletir ainda mais sobre isso, analisando como podemos viver de forma mais fiel ao chamado de Deus. Agora que refletimos sobre o que a Bíblia nos diz sobre estar preparados para o fim dos tempos, é hora de olharmos para o que realmente significa viver em plena comunhão com Deus, como verdadeiros discípulos de Cristo, enquanto aguardamos a sua volta. A palavra-chave aqui é disciplina. Se estamos aguardando com esperança o retorno de Cristo, precisamos manter uma vida que reflita essa espera. Isso envolve praticar o que pregamos e buscar viver como ele viveu, pois, como está escrito em 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. O que isso significa para você e para mim? Significa que a nossa vida diária, com todas as suas ocupações e desafios, deve ser guiada pela palavra de Deus. Não podemos mais nos permitir viver de qualquer jeito, sem rumo, sem direção. Devemos ter a consciência de que nossas escolhas, por menores que pareçam, têm um impacto eterno. Cada atitude, cada palavra, cada decisão precisa refletir a presença de Deus em nossa vida. Para ilustrar isso, vamos pensar em uma situação comum, mas muito real, a pressa do nosso cotidiano. Todos nós temos compromissos, responsabilidades, tarefas a cumprir, e muitas vezes nos vemos sobrecarregados. O que fazer então? O que Jesus faria? Ele também tinha uma agenda apertada. Mas, mesmo assim, ele sempre encontrava tempo para estar com o Pai, para orar, para se conectar com Deus. Em Lucas 5,16, lemos que Jesus, porém, retirava-se para os lugares solitários e orava. Ele sabia da importância de separar tempo para fortalecer sua comunhão com Deus. A prática da oração é fundamental em nossa caminhada cristã. Não é apenas um momento de pedir, mas também de ouvir a voz de Deus e alinhar nossos pensamentos com a sua vontade. Quando oramos, somos moldados. Nossas preocupações e ansiedades são entregues ao Senhor,
e Ele nos dá a paz que excede todo entendimento, como Paulo escreveu em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas, como podemos viver dessa maneira, sendo discipulados por Cristo e esperando sua volta, em meio a tantas distrações e desafios? A resposta está em focar na eternidade, mantendo a visão do que realmente importa. Muitas vezes, a vida nos empurra para baixo, nos faz olhar para as dificuldades e problemas que nos cercam. Mas devemos sempre nos lembrar de que nossa esperança não está nas coisas temporais, mas nas coisas eternas. 2 Coríntios 4,18 nos lembra disso, dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E aqui está um ponto crucial: viver para o reino de Deus não significa abandonar as responsabilidades terrenas. Significa, na verdade, fazer tudo para a glória de Deus. Quando trabalhamos, quando cuidamos da nossa família, quando nos relacionamos com os outros, tudo isso pode ser feito como um ato de adoração, se tivermos a atitude certa. Como disse Paulo em 1 Coríntios 10:31, quer pois, que comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso muda a nossa perspectiva sobre o trabalho, a vida familiar, e até os momentos de lazer. Tudo pode ser usado para refletir a glória de Deus. Agora, em meio a essa jornada, é importante que não nos esqueçamos de um ponto fundamental: o amor ao próximo. Como cristãos, estamos chamados a amar os outros como Cristo nos amou, e isso é algo que não pode ser negligenciado. Nos dias de hoje, em que o egoísmo e a indiferença parecem dominar, é fundamental que sejamos exemplos de compaixão e empatia. Jesus disse em João 13, 34, 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor fraterno não é apenas um conceito, mas uma ação. Precisamos ser conhecidos pelo amor que demonstramos uns aos outros. E por falar em amor, vamos lembrar que a Bíblia também nos chama a perdoar. O perdão é um dos maiores desafios para nós, seres humanos, mas é também uma das maiores demonstrações de maturidade cristã. O perdão liberta, não apenas a quem perdoamos, mas principalmente a nós mesmos. O perdão é o caminho para a cura. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus nos diz: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o vosso Pai Celestial. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. O perdão é um reflexo direto do amor de Deus em nós. Quando nos recusamos a perdoar, estamos nos afastando de Deus, e ao mesmo tempo, nos aprisionando nas nossas próprias mágoas. Em um mundo onde as notícias frequentemente destacam o mal, a violência e a falta de compaixão, nós, como cristãos, precisamos ser diferentes. Devemos ser os que mostram a luz de Cristo em todos os cantos da sociedade. Precisamos levar a paz e a esperança, vivendo com integridade, amor e perdão. O mundo está olhando para nós. E será que estamos vivendo de maneira a representar o reino de Deus, como Ele nos chama para fazer? Você tem se perguntado se está vivendo dessa maneira? Será que você está refletindo a luz de Cristo de forma verdadeira em sua vida, ou tem se deixado levar pelas pressões deste mundo? O que você pode mudar agora, para viver mais alinhado com a palavra de Deus e com a missão que Ele confiou a você? Estamos chegando ao final dessa reflexão, mas o tema continua pulsando em nossos corações. Quando falamos sobre viver à espera do retorno de Cristo, sobre ser discípulos que seguem seu exemplo, nos deparamos com uma pergunta crucial: como podemos realmente viver de acordo com o que aprendemos, enquanto aguardamos a volta de Cristo? A resposta está em mantermos nossos olhos fixos no alvo e agirmos de acordo com os valores do reino de Deus. E isso não se resume apenas à nossa vida interior ou à nossa relação com Deus, mas se reflete diretamente em como nos relacionamos com o próximo. Jesus não veio apenas para nos ensinar sobre salvação, mas para nos mostrar como viver, como amar, como perdoar e como servir aos outros. Em Mateus 25:40, ele disse: em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada sorriso, cada ajuda ao necessitado, é uma expressão do amor de Cristo em nós.
Vivemos um tempo em que muitos se fecham em seus próprios problemas, se concentram no próprio bem-estar e deixam de perceber o sofrimento do outro. Como cristãos, temos o dever de olhar além de nós mesmos, de estender as mãos, de ajudar a carregar os fardos do outro. Mas será que temos feito isso? Nos dias de hoje, em que as redes sociais muitas vezes nos fazem parecer mais conectados, mas, ao mesmo tempo, mais distantes das realidades das pessoas, o cristão precisa se perguntar: como posso ser a luz de Cristo em um mundo que vive nas sombras do egoísmo e da indiferença? A resposta não está apenas nas palavras que dizemos, mas nas ações que tomamos. A verdadeira fé em Cristo se manifesta no dia a dia, em cada escolha que fazemos. Em Tiago 2,17, está escrito: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não basta apenas acreditar em Cristo, é preciso viver segundo os seus ensinamentos, colocando-os em prática em tudo o que fazemos. Viver à espera da volta de Cristo implica em ser um reflexo do seu amor e graça no mundo. Não podemos esperar sentados, aguardando o momento final. Precisamos ser agentes de transformação. Isso inclui não apenas ajudar os outros fisicamente, mas também ser um exemplo espiritual. Muitas vezes, a maior ajuda que podemos oferecer a alguém não está nas coisas materiais, mas em mostrar o caminho de Cristo, em partilhar a esperança que temos nele. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14, nos ensina que devemos esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão diante de nós. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o foco. Não podemos viver paralisados pelo passado, nem pela incerteza do futuro. Precisamos focar no presente, fazendo tudo o que está ao nosso alcance para viver de acordo com os princípios de Cristo, pois a vida cristã não é só sobre esperar pelo fim dos tempos, mas também sobre como estamos vivendo agora. O que estamos fazendo com o tempo e os talentos que Deus nos deu? Ainda que a vida cristã traga desafios, como a luta contra o pecado e as tentações, devemos lembrar que temos uma esperança firme. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. E essa esperança nos motiva a perseverar. Quando Paulo escreve em 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, ele nos lembra que a nossa luta não é em vão. Ao perseverarmos na fé, ao viver uma vida de amor e serviço, ao estarmos preparados para o retorno de Cristo, teremos nossa recompensa. E é importante lembrar que, enquanto aguardamos, precisamos continuar a crescer espiritualmente. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,18, nos exorta: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que, enquanto aguardamos a volta de Cristo, devemos nos aprofundar em nossa relação com Deus, buscando constantemente o seu reino e a sua justiça. Devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, como está escrito em Romanos 12:2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. A renovação da mente nos ajuda a ver o mundo de uma maneira diferente. Ao invés de viver para os prazeres temporais, vivemos para a glória de Deus. E essa mudança de perspectiva é o que nos permite, mesmo em meio a dificuldades, manter a esperança viva. Não importa o quão difícil a jornada se torne, sabemos que a glória que está por vir é muito maior do que qualquer sofrimento que possamos enfrentar. Em Romanos 8,18, Paulo nos assegura: tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Por isso, enquanto aguardamos a volta de Cristo, nossa missão é clara. Devemos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, amando, perdoando e servindo aos outros. Precisamos viver como se Ele voltasse hoje, mas ao mesmo tempo, trabalhar como se Ele demorasse 1000 anos. Cada dia é uma oportunidade de fazer a diferença, de ser a luz de Cristo no mundo. Como está a sua vida, meu irmão? Você está vivendo com essa esperança? Está preparado para quando Cristo voltar? E o que mais você pode fazer agora, para viver de maneira mais fiel a Ele? Gostaria de orar por você. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, obrigado por este momento precioso em que podemos nos unir em espírito para refletir sobre a Tua palavra e a Tua promessa. Neste momento, colocamos diante de Ti todos os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas inseguranças, e também as nossas esperanças, pois sabemos que Tu és um Deus que ouve a nossa oração. Nós sabemos que a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, Tu estás presente, e é com fé e confiança que nos dirigimos a Ti agora.
Pai, queremos te pedir que nos ajudes a viver de forma fiel enquanto aguardamos o retorno de Cristo. Sabemos que vivemos em um mundo cheio de distrações, onde os desafios são grandes e as tentações estão ao nosso redor. Mas, Senhor, sabemos que a nossa força vem de Ti, e é através de Teu Espírito que podemos vencer. Pedimos que, a cada dia, Tu nos concedas a sabedoria para fazer escolhas que Te honrem, e que possamos viver de acordo com os Teus ensinamentos, servindo aos outros com amor e sendo a luz no meio das trevas. Senhor, nós Te pedimos que nos ajudes a estar vigilantes, a estarmos preparados, pois sabemos que o retorno de Cristo pode ser a qualquer momento. Mas não queremos apenas aguardar de braços cruzados, queremos viver com propósito, com a certeza de que estamos fazendo a diferença neste mundo. Que cada atitude nossa seja um reflexo do Teu amor. Nos ajude a ser mais compassivos, mais generosos, mais atentos às necessidades do nosso próximo. Senhor, queremos ser as Tuas mãos e os Teus pés na terra. Por favor, perdoa-nos pelas vezes em que falhamos, pelas vezes em que nos esquecemos de viver como Tu nos ensinaste. Perdoa-nos quando fomos egoístas, quando não ajudamos o nosso irmão, quando não fomos luz no meio das trevas. Senhor, sabemos que somos falhos, mas também sabemos que em Ti encontramos perdão e misericórdia. Nos purifica, Senhor, e renova o nosso espírito, para que possamos continuar a caminhada com fé e esperança. Pai, sabemos que a Tua promessa é fiel, que Tu virás buscar os Teus, que nos chamarás para viver eternamente contigo. Que essa verdade seja o alicerce das nossas vidas, nos dando a paz que o mundo não pode oferecer. Que, enquanto aguardamos a volta de Cristo, possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, sendo cada vez mais como Ele. Que a nossa fé seja fortalecida, que o nosso coração seja transformado, e que possamos viver com esperança, sabendo que nada neste mundo pode nos separar do Teu amor. Senhor, Tu sabes de todas as nossas dificuldades, Tu conheces os desafios que enfrentamos, as lutas silenciosas que carregamos. Pedimos que nos dês força para superar tudo aquilo que nos aflige. Que, em meio às tribulações, possamos lembrar que não estamos sozinhos, mas que Tu estás conosco, guiando-nos e nos sustentando. Nos ajuda a confiar em Ti, a cada passo, a saber que a Tua mão está sempre sobre nós, nos guiando por caminhos de justiça e paz. Por fim, Senhor, queremos Te agradecer pela promessa da Tua volta, pela certeza de que viveremos eternamente contigo. Que possamos viver essa vida com os olhos voltados para o céu, mas também com os pés firmes na terra, cumprindo a nossa missão. Que, enquanto esperamos por Ti, possamos ser instrumentos do Teu amor no mundo, levando a esperança a todos ao nosso redor. Te damos graças, Pai, por tudo que fizeste e continues a fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, oramos. Amém. כשהלב ימצא תשובה